O Santos está nos ouvindo. Será que a vida é o confronto das polaridades? Certeza e dúvida, verdade e falso, luz e escuridão, amor e ódio, caos e ordem, começo e final, entre outros. Forte abraço. Obrigado, Santos. Na realidade, essas polaridades nos habitam. A vida é o equilíbrio entre tudo isso. A vida não é nem o bem nem o mal. Mas eu percebo na vida o bem e o mal, porque em mim isso é uma realidade. Agora, os acontecimentos da vida não são preenchidos dessa natureza moral, ética. Não há ética na natureza, não há ética na vida. Aliás, um dos dilemas humanos é tentar explicar, sob o ponto de vista moral e ético, os eventos da natureza. Por que as pessoas nascem doentes? Por que existe a maldade? Por que existe a pobreza? Por que não sei o quê? E aí as explicações, né, sempre insuficientes, porque elas sempre partem de uma percepção moral. É aquela história do cobertor que cobre o pé, mas descobre o peito. Aí você puxa para o peito e descobre o pé. Então, melhor será entender a vida, ou a linguagem da vida, absolutamente superior a essa nossa percepção dual e polarizada. É uma outra linguagem, é uma outra coisa pela qual ainda não temos parâmetros para entender as dinâmicas da natureza de maneira geral. Agora, a gente tenta. Então, por exemplo, uma das ferramentas para tentar entender as dinâmicas da natureza é a ciência. Então ela explica em parte. Mas a ciência está em modificação, né? A ciência me aponta e diz hoje é, mas amanhã pode deixar de ser. Então a ciência se revisará. Não existe fixidez na ciência se não deixa de ser. Um cientista cheio de certezas é um mau cientista. Ele vira um teólogo, um dogmático, enfim. O cara que está preso na necessidade de ter razão. O cientista tem que ter certeza fluida. Ele tem que ter olhos atentos e curiosidade de criança. Para que então, uma vez que é todo o trabalho de uma vida inteira direcionado a uma explicação natural, concluído, pode mudar. A própria física quântica, em parte, trouxe para físicos mais newtonianos um certo desconforto em algum momento. Einstein, inclusive, tinha alguns problemas com alguns conceitos da física quântica de aceitá-la, porque isso subvertia alguns dogmas. A ciência pode ser dogmática também. Assim como é a religião, que, na minha opinião, é mais presunçosa ainda, quando tenta explicar Deus. Se a ciência tenta explicar a natureza e acaba se tornando presunçosa muitas vezes, a religião, ao tentar explicar Deus e definir Deus, por exemplo, a partir de um conceito moral, ferrou, né? Vai virar o que é. De maneira nenhuma chegará perto. Se a natureza é selvagem, se a natureza não se prende em aspectos morais, como é que eu vou tentar explicar o todo dentro de uma perspectiva racional, lógica? A palavra de Deus em Mateus capítulo 4, isso é diminuir muito, mas aí esbarra na necessidade que o homem tem de controle. Se os pastores, se os padres, né, assumissem a sua incapacidade de explicar e de definir a Deus, os rebanhos dispersariam. E se os rebanhos dispersassem, o poder seria dissolvido. E quem quer abrir mão do poder? O poder do reconhecimento, o poder dos seguidores, o poder financeiro, mas não só, né? O poder de ser o reizinho ali daquele grupo. Isso tudo terminaria, porque as ovelhas olhariam para o seu pastor e diriam: mas vem cá, ele não é mais perto de Deus? Ele não sabe mais do que eu? Ele não é o ungido do Senhor? Como é que você levaria as pessoas, né, diante dessa realidade? Ninguém sabe o que é o bem ou o que é o mal, porque o bem e o mal, eles estão sempre em movimento. As situações que nós concordamos, nós como coletividade, como humanidade, apontamos para determinados eventos e reconhecemos que ali há maldade. E eu acho que deve ser assim. Por isso as leis existem dizendo: você não pode tirar do outro que não é teu. Você não pode matar alguém, você não pode lesar, você não pode desrespeitar. E eu vou olhar isso tudo, é verdade, é mal. Eu não mato, eu não roubo, eu acho isso tudo horrível. Então que as leis existam. No entanto, eu reconheço que as leis são feitas para mim, para você, para que pessoas diferentes possam conviver em harmonia. E reconhecemos que isso é bom, nesse nível horizontal de percepção entre bem e mal. Mas eu admito que eu sou um cidadão latino-americano, nascido no Brasil, em 74, em São Paulo, filho do Flávio da Lili, irmão do Leonardo da Camila, que evoluí, que cresci.
e tenho meus olhares, e tenho os meus valores, e eu sei que daqui a 500 anos será diferente do que eu penso, assim como eu sei que há 1000 anos atrás também era diferente. Então eu admito que aquilo que eu chamo de bem e de mal está muito ligado à minha percepção ética, moral, social, e eu tenho. Eu preciso ter, eu convivo com as pessoas, eu tô no mundo, eu tenho que ter, né? Eu não posso ser anti ou amoral, aético. Muito pelo contrário, a gente precisa de uma regulação para isso. Mas eu não transfiro isso para as leis naturais universais do universo. Como as pessoas às vezes dizem, isso é uma lei universal. Quem é você para saber o que é a lei universal? Você sabe o que é o universo? Você sabe o tamanho do universo? Você sabe o que é o universo? Agora começa a me dizer uma lei universal. Que presunção nossa. As leis mudam. O que é certo e o que é errado mudam, mas por isso a nossa necessidade de saber o que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é o mal. E, metaforicamente, né, essa é a primeira descrição, a primeira história da religião até, tanto do judaísmo quanto do cristianismo, a história do jardim do Éden, o bem e o mal, a necessidade dos seres humanos de saberem o que é o bem e o mal e comerem da árvore do conhecimento. A ideia teológica chamada queda dos seres humanos está absolutamente vinculado a essa presunção humana, né, de se colocar como o sabedor do que é o bem e do que é o mal. Isso está na gênese de tudo, literalmente. O meu livro Éden, ele fala um pouco sobre isso, né? Mas quando eu comento sobre essa história, a grande maioria das pessoas, talvez até você, não sei, estranha e fala, então não tem bem, não tem mal, então não tem certo e não tem errado, e não é isso que eu estou falando. Daí a dificuldade das pessoas de entenderem, né? Entre nós aqui há bem e é mal, e é natural, e é bom, e é recomendável que a gente tenha sinalizadores claros, mas passando disso, não sabemos. Isso me coloca na perspectiva, da minha opinião, correta diante do universo. Perspectiva de humildade, perspectiva de aprendiz, perspectiva em movimento. E aí jamais eu vou me sentir na presunção de me chamar de mestre, de conhecedor de Deus, de sacerdote, como eu já vi sacerdotes, inclusive sacerdotes até gente boa, tal, dizendo, porque eu conheço mais a Deus do que a maioria de vocês. Quem pensa que é? Quem diz que conhece mais está assumindo a sua ignorância, sabe? Quem diz que sabe do universo está assumindo a sua ignorância, como cientista, há pouco eu dizia. O cientista que diz, porque eu sei tudo, eu conheço tudo, acabou, ferrou, pode ser alguém muito inteligente, mas parou naquele ponto, e daquele ponto não irá mais. E viverá para tentar se agarrar naquela vaidade que chama de sabedoria, que chama de conhecimento, porque a existência dessa pessoa dali para frente vai acontecer somente com uma finalidade, que é arregimentar pessoas que o reconheçam, que o reverenciem e que pensem que ele sabe mais de fato do que o que sabe. Então mascara a sua própria fragilidade, a sua própria ignorância. E ao mascará-la, não usa, como eu dizia há pouco, a nossa fragilidade como força, né? Perde a oportunidade de usar a sua ignorância, a sua fragilidade como movimento, como crescimento, como aprendizado. Não sabemos e ninguém sabe.